E aí, pessoal, sejam bem-vindos. É hora de alimentar nosso caminho de crescimento e transformação. Cada semana é uma nova oportunidade para expandir nossos horizontes, conhecer pessoas, absorver sabedoria e alcançar resultados extraordinários. Nesta semana, continuamos explorando os melhores livros. Juntos vamos criar novas ideias, acessar insights poderosos que irão mudar o jogo em nossas vidas. Se você quer acessar o audiolivro completo, acesse www.transformandosuamente.com.br. Antes de tudo, peço que já deixe aquele like, se inscreva e compartilhe em seus grupos para que possamos assim acessar novas pessoas que precisam desse conteúdo. Não deixe de abençoar a vida do autor desse livro, adquira o exemplar pelo link na descrição. Então vamos para o resumo da semana 3. Pense de novo. O poder de saber o que você não sabe. Autor: Adam Grant. Resumo feito por Rafael Fernandes. No resumo dessa semana, analisamos a importância de questionar nossas crenças mais profundas, desafiando a nós mesmos a adaptar nossos pensamentos e ações às realidades em constante mudança. Estes insights, cuidadosamente selecionados e articulados, são ferramentas práticas para navegar em um mundo onde a certeza é uma ilusão e a única verdade consistente é a mudança. Cada insight aqui apresentado serve como manual de instruções para entender como o repensamento pode ser aplicado nas mais diversas áreas da vida, desde a maneira como enfrentamos crises até como inovamos no local de trabalho e reavaliamos nossas relações pessoais. Em um dia quente de agosto de 1949, um grupo de 15 bombeiros especializados saltou de paraquedas em Mongoose, Montana, para combater um incêndio florestal causado por relâmpagos. Pouco depois de pousar, enfrentaram uma situação extrema. O fogo havia cruzado a ravina e avançava rapidamente em sua direção, com chamas de quase 10 metros de altura. A velocidade do fogo era tão rápida que em menos de um minuto poderia cobrir uma área equivalente a 2 campos de futebol americano. Diante dessa situação, o líder do grupo, Wagner Dodge, percebeu que não seria possível controlar o incêndio e orientou a equipe a fugir, subindo uma ribanceira íngreme e pedregosa. Quando estavam quase alcançando um local seguro, Dodge surpreendeu a todos. Em vez de continuar a fuga, ele parou e começou a atear fogo à grama ao seu redor. Essa ação confundiu os outros membros da equipe, que não entenderam a razão por trás dessa estratégia aparentemente contraproducente. Dodge havia aplicado uma técnica de queima controlada, eliminando o combustível que alimentaria o incêndio principal e criando uma área segura onde ele poderia se abrigar. Cobrindo o rosto com um lenço molhado, Dodge deitou-se na área carbonizada, respirando o oxigênio próximo ao chão enquanto o fogo principal passava ao seu redor. Esta ação inovadora salvou sua vida, mas, tragicamente, 12 dos bombeiros não sobreviveram ao incêndio. Esse incidente apresenta a importância da flexibilidade mental e da capacidade de repensar e desaprender em situações críticas. Tradicionalmente, a inteligência é vista como a capacidade de pensar e aprender, mas em um mundo cheio de incertezas, repensar e desaprender podem ser habilidades ainda mais indispensáveis. O caso de Dodge destaca como, sob forte estresse, as pessoas muitas vezes recorrem a reações automáticas e habituais, que podem não ser adequadas em ambientes em rápida mudança. A resistência ao repensamento é um fenômeno comum. Um experimento com estudantes universitários mostrou que, mesmo após aprenderem sobre a falácia do primeiro instinto, eles não se mostraram mais propensos a reconsiderar suas respostas em testes subsequentes. Uma tendência humana geral de evitar o repensamento e a reflexão crítica. O exemplo dos bombeiros que se recusaram a abandonar seus equipamentos pesados durante a fuga é outro ponto importante. Essa resistência em desaprender práticas habituais e abandonar ferramentas que, em outras circunstâncias, seriam essenciais, revela como padrões de pensamento enraizados podem ser prejudiciais. Em situações extremas, a capacidade de repensar rapidamente e abandonar práticas convencionais pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ainda que, em muitos aspectos da vida, as pessoas tendem a resistir a repensar. Enquanto estão dispostas a atualizar posses físicas, como roupas ou decoração da casa, frequentemente mantêm opiniões e conhecimentos desatualizados. Esse fenômeno, chamado de aprender e congelar, mostra a preferência pelo conforto da certeza em vez do desconforto da dúvida, solidificando crenças antigas e evitando ideias que possam levar a reflexões internas.
O incidente em Mongoose também fala como, sob estresse intenso, as decisões devem ser tomadas rapidamente, sem tempo para longos pensamentos. Dodge conseguiu escapar do fogo não por ter pensado com calma, mas por ter reavaliado rapidamente suas alternativas. A história de Dodge demonstra que repensar convicções não exige habilidades especiais ou perspicácia além do normal, mas sim a disposição para reconsiderar e adaptar-se rapidamente às circunstâncias. É examinado a tendência humana de permanecer apegado a hábitos e práticas mesmo quando estes se tornam obsoletos ou perigosos. A história dos bombeiros, tanto em Mongoose quanto em outros incidentes, nos ensina como padrões de pensamento e práticas habituais, que em circunstâncias normais seriam úteis, podem se tornar obstáculos em situações atípicas. A capacidade de repensar e desaprender, portanto, é essencial em situações extremas, e também na vida cotidiana, onde situações menos desafiadoras, mas igualmente importantes, requerem flexibilidade mental e abertura para novas ideias. Em seguida, analisamos as ferramentas cognitivas que as pessoas utilizam regularmente, que podem incluir conhecimentos, suposições ou opiniões. Estas ferramentas são parte do trabalho de uma pessoa e sua identidade. O caso dos estudantes que criaram a primeira rede social online de Harvard, que mais tarde foi ofuscada pelo surgimento do Facebook por Mark Zuckerberg. Um dos criadores originais do E-Grupo de Harvard, que mais tarde se tornou psicólogo, reflete sobre as oportunidades perdidas de repensar o potencial de sua plataforma. Como o repensamento se tornou uma prática fundamental para este psicólogo, que não segue os métodos tradicionais de Freud e foca em uma gestão baseada em evidências. Ele trabalhou com organizações como Google, Pixar, NBA e Fundação Gates para ajudá-las a reexaminar como desenvolvem empregos, construir equipes criativas e moldar culturas colaborativas. O impacto da pandemia do novo coronavírus é visto como um exemplo da necessidade crítica de repensar. Muitos líderes mundiais falharam em repensar rapidamente suas ideias sobre o vírus, resultando em graves consequências. A pandemia forçou as pessoas a questionar suposições que sempre consideraram certas, como a segurança de ir ao hospital, comer em restaurantes ou abraçar entes queridos. Podemos entender que os atos de violência policial e as mortes de George Floyd, Breonna Taylor e Amal Arbery levaram muitas pessoas a repensar suas visões sobre injustiça racial e seu papel no combate a ela. Esses eventos levaram a um aumento no apoio ao movimento Black Lives Matter. Apesar desses avanços coletivos em repensamento, vivemos em uma época de grande discórdia. Devemos ser mais ágeis em fazer emendas em nossa constituição mental, adaptando nossas ideologias e visões de mundo. Também podemos conhecer a história de Mike Lazaridis, o criador do BlackBerry. Aprendemos a importância do repensamento no mundo dos negócios. O sucesso inicial do BlackBerry foi seguido por uma queda livre quando a empresa não conseguiu se adaptar às mudanças rápidas no mercado de smartphones. Aqui temos a prova de que a incapacidade de repensar e adaptar-se pode levar ao fracasso. É essencial desfazer-se de conhecimentos e opiniões desatualizados e ancorar a identidade na flexibilidade, não na consistência. Dominar a arte do repensamento é visto como um caminho para alcançar o sucesso no trabalho e a felicidade na vida pessoal. Repensar os pensamentos pode ajudar a encontrar novas soluções para problemas antigos e a redescobrir soluções antigas para problemas novos. Uma parte importante da sabedoria é identificar quando é hora de abandonar algumas das ferramentas e partes mais valorizadas da identidade. Vamos entender agora a complexidade e os desafios de repensar convicções e práticas estabelecidas, tanto em nível pessoal quanto profissional. Inicialmente, o orgulho em relação ao nosso conhecimento e habilidades é natural em um ambiente estável, mas em um mundo em rápida mudança, devemos pensar e repensar constantemente. A habilidade de repensar é tanto uma habilidade quanto uma mentalidade, e muitas das ferramentas mentais necessárias já estão disponíveis, apenas precisam ser lembradas e desenferrujadas. A quantidade de informações consumidas diariamente aumentou muito nas últimas décadas, e com os avanços em tecnologia e acesso à informação, o conhecimento está crescendo em um ritmo acelerado. Isso exige uma rápida reavaliação de crenças, mas repensar não é uma tarefa fácil. As crenças tendem a se intensificar e se entranhar mais profundamente quando refletimos sobre elas. Exemplos como a ancestralidade de Cleópatra, a aparência dos dinossauros e a visão de pessoas cegas nos fazem ver como suposições amplamente aceitas precisam ser constantemente reavaliadas.
Embora sejamos rápidos em reconhecer quando os outros precisam rever seus conceitos, muitas vezes falhamos em fazer o mesmo com nossos próprios conhecimentos e pensamentos. A história de Stephen Greenspan, que investiu nas fraudes de Bernie Madoff, é usada para contextualizar como diferentes mentalidades, pastor, advogado e político, podem levar a decisões infelizes. Greenspan, especialista em credulidade, acredita que poderia ter tomado uma decisão melhor se tivesse adotado um ponto de vista mais científico. A mentalidade científica é indispensável para repensar. A ciência exige uma consciência constante dos limites do conhecimento e atualização de opiniões diante de novos dados. Um experimento com fundadores de startups italianas demonstrou que aqueles que foram treinados para pensar cientificamente obtiveram resultados financeiros melhores. Eles se mostraram mais dispostos a modificar suas estratégias com base em evidências, ao contrário do grupo de controle que permaneceu firme em suas estratégias originais. A inteligência, por si só, não garante a capacidade de repensar. Pessoas com QI mais alto podem ter dificuldade em atualizar suas crenças, especialmente quando as evidências contrariam suas ideologias. A psicologia identifica dois vieses relacionados: o viés de confirmação e o viés de desejabilidade. Essas tendências impedem o uso eficiente da inteligência e podem até transformá-la em uma arma contra a verdade. Como já vimos, o caso de Mike Lazaridis, criador do BlackBerry, é usado para que possamos entender como a falha em repensar pode levar ao fracasso. Embora Lazaridis fosse inovador na criação do BlackBerry, ele falhou em repensar o mercado para seu produto à medida que a tecnologia e as preferências dos consumidores evoluíam. Pensar como um cientista exige manter a mente aberta ativamente. Procurar motivos pelos quais podemos estar errados, e não apenas porque devemos estar certos, e revisar nossas opiniões com base no que descobrimos. Mudar de ideia no modo cientista é sinal de integridade intelectual, enquanto em outros modos, como pastor, advogado ou político, pode ser visto como fraqueza ou derrota. O objetivo do aprendizado não é confirmar nossas crenças, mas fazê-las evoluir. Analisando a importância da disposição em aprender coisas novas, a agilidade mental se desenvolve quando estamos no modo cientista. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, ao estudar cientistas renomados como Linus Pauling e Jonas Salk, concluiu que a flexibilidade cognitiva era uma característica distintiva desses indivíduos, semelhante ao que foi observado em grandes artistas e arquitetos criativos. Essa mesma característica também foi identificada em presidentes americanos bem-sucedidos, independentemente de outros fatores como tempo no cargo ou escândalos. O interesse e a disposição para assimilar ideias novas se destacaram como traços determinantes. O processo de repensamento tende a ser cíclico, começando com a humildade intelectual de reconhecer o que não sabemos. Esse reconhecimento leva à dúvida, que por sua vez conduz a novas descobertas, reforçando a humildade e a necessidade de sempre estar aprendendo coisas novas. O pensamento científico favorece a humildade sobre o orgulho, a dúvida sobre a certeza e a curiosidade sobre a conclusão. A confiança excessiva pode levar ao fracasso. O orgulho pela invenção do BlackBerry foi bem-sucedido e a relutância em repensar aspectos como a preferência pelo teclado físico em detrimento das telas sensíveis ao toque como as convicções podem se tornar barreiras para a inovação. Em contrapartida, a Apple, sob a liderança de Steve Jobs, foi capaz de repensar e inovar com o iPhone, inicialmente contra a visão de Jobs, comprovando a importância da disposição para aceitar novas ideias e a capacidade de adaptar a estratégia mantendo a identidade da empresa. Outra parte interessante é a síndrome de Anton, uma condição médica em que indivíduos não reconhecem sua própria deficiência física, como a cegueira, e como isso pode ser metaforicamente aplicado à ignorância de nossos próprios pontos cegos cognitivos. Reconhecer esses pontos cegos e estar disposto a atualizar nossas crenças pode ajudar a ver com mais clareza e tomar decisões mais informadas. Aqui podemos aprender com a história de Ella Thomas-Dottir, uma líder empresarial islandesa que foi convidada a se candidatar à presidência da Islândia, mostra como a dúvida sobre a própria capacidade pode levar a oportunidades de crescimento e mudança. Apesar de sua hesitação inicial, a experiência de Ella e sua liderança durante a crise financeira de 2008 demonstraram sua capacidade de lidar com desafios complexos, dando força para que ela considere seriamente a candidatura. A chave para evitar essas armadilhas é encontrar um equilíbrio entre confiança e dúvida, mantendo uma mente aberta para novas informações e perspectivas.
É preciso acelerar o processo de repensamento para se adaptar e inovar de maneira eficaz. O livro conclui falando sobre a importância de reconhecer e superar os próprios pontos cegos. Tanto o excesso de autoconfiança quanto a síndrome do impostor podem impedir o repensamento e a inovação. Na vida, a habilidade de repensar é um hábito cada vez mais importante, e estar disposto a mudar de opinião é crucial para o crescimento pessoal e profissional. E assim finalizamos nosso resumo da semana 3. Espero você na próxima semana com um novo resumo.